No vídeo de hoje, vamos refletir sobre o envelhecimento demográfico no Brasil e quais as perspectivas econômicas frente a esse fenômeno no futuro próximo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento da população é um dos maiores triunfos que a humanidade já alcançou, talvez mais impactante que feitos tecnológicos e intelectuais, como enviar as pessoas ao espaço ou conseguir entender as complexas leis naturais. Afinal de contas, muito em breve, seremos possivelmente a única espécie mamífera na Terra que terá mais indivíduos velhos que indivíduos jovens em sua população. Isso chama atenção, pois no mundo natural, ou seja, em ambiente silvestre, é altamente improvável que indivíduos mais velhos sobrevivam por muito tempo, e ainda menos provável que preponderem, ou seja, que prevaleçam como a maior parcela do grupo, pelos desafios naturais de se obter alimentação e proteção frente a predadores e a competidores quando o vigor físico se deteriora. Biologicamente, sempre será possível encontrar alguns indivíduos velhos em meio ao bando, mas esses indivíduos não serão a maioria. Já na espécie humana, pessoas idosas não apenas passarão a ser a maioria, como aqueles indivíduos em extrema velhice atingirão recordes de longevidade, em patamares nunca antes vistos na história da humanidade. Em verdade, se compararmos o contingente de idosos existente atualmente, ou seja, somados todos os velhos vivendo hoje, em pleno século XXI, já soma um número superior a todos os idosos que já existiram em todo o passado de nossa espécie, contando do século XX para trás. Para se ter uma ideia de como o fenômeno se processa no Brasil, já é realidade desde 2010 que temos mais pessoas acima de 60 anos que crianças até 5 anos de idade, com expectativa de que atinjamos mais idosos que todo o contingente infanto-juvenil e adolescente, ou seja, até os 20 anos de idade, antes de 2050. Até a década de 1980, a distribuição da população brasileira por faixa etária tinha o aspecto de uma típica pirâmide, com base larga e um topo estreito, com poucos idosos. Mas esse formato foi mudando, e já no último censo demográfico de 2010, essa imagem parecia mais com um barril, estreitado na base, bem mais largo ao topo, mas com uma circunferência de cintura mais larga, refletindo o contingente mais abundante de pessoas em meia idade. Na data de gravação desse vídeo, ainda estamos no aguardo de que o governo federal agilize o censo dessa nova década que se inicia, para que possamos assegurar estatísticas mais precisas. Mas as projeções que o nosso IBGE realiza para 2050 indicam que começaremos a ver um funil etário se formar, ou seja, uma imagem em pirâmide invertida, com um cume mais alargado por termos proporcionalmente mais idosos do que jovens. No mundo, o número absoluto de pessoas com 65 anos ou mais deve triplicar, crescendo dos cerca de 500 milhões que tínhamos em 2010 para quase 1,5 bilhão até 2050, mas com a maior parte desse aumento ocorrendo em países menos desenvolvidos como o Brasil. Todo esse aumento de 200% no contingente de idosos acontecerá ao mesmo tempo em que a humanidade crescerá apenas 30%, no mesmo período, de 7 para 9 bilhões entre 2010 até 2050. Ou seja, será uma verdadeira transformação demográfica, e o número global de centenários aumentará 10 vezes. Essa transformação demográfica ocorre de forma acelerada no Brasil. Países como França levaram 120 anos para duplicar o contingente de idosos, enquanto Suécia levou 80 anos e os Estados Unidos levaram 60 anos para duplicar esse contingente. No Brasil, isso acontecerá em menos de 2 décadas, demandando ajustes sociais rápidos, sob pena de envelhecermos pobres e de forma desamparada. Ainda não há políticas públicas eficazes para promover um envelhecimento saudável, digno, inclusivo e participativo no Brasil. Instituições de longa permanência são escassas, precarizadas e restritas aos centros metropolitanos, talvez como reflexo do pensamento arcaico e até positivado na lei, que responsabiliza bem mais as famílias
do que a sociedade e o Estado pelo amparo aos mais velhos. O serviço público de saúde permanece perdulário e ineficiente, centrado numa lógica curativa, perversa e muito sujeita aos humores político-partidários de plantão, portanto, distante de efetivar o objetivo constitucional da proteção e da promoção da saúde a todos. Essas limitações terão como consequência um envelhecimento com carências e desigualdade. Parcela privilegiada dos brasileiros gozará de um período mais longo de boa saúde, com sensação sustentada de bem-estar e longos períodos de engajamento social e produtividade, mas a real maioria da população brasileira envelhecerá na pobreza, padecendo de doenças crônico-metabólicas, de incapacidades físicas e mentais que certamente comprometerão sua qualidade de vida, com custos sociais que serão excessivos ao cidadão contribuinte tradicional. Leia-se, muita demanda por serviços públicos, sobretudo saúde e previdência, sustentados por uma base mínima de arrecadação, devido ao ingresso de menos pessoas no mercado de trabalho, implicando em benefícios sociais menores, ou que simplesmente não existirão mais. Nos mesmos moldes da reforma da Previdência, que bem recentemente ocorreu no Brasil, e que, em termos práticos, ampliou o tempo total de trabalho e reduziu o benefício a ser pago ao trabalhador comum, esse cenário de restrição econômica que se projeta para frente não tardará para fazer com que governos futuros queiram aumentar ainda mais a idade mínima para a aposentadoria e até revisar para baixo o valor e mesmo a existência desse benefício de prestação continuada que hoje, por exemplo, é pago aos idosos sem renda. Apesar das reiteradas referências que faço aqui ao ano de 2050, o processo de envelhecimento demográfico no mundo se estenderá ao menos até 2100, quando aqueles que nasceram há pouco estarão próximos a entrar em sua 8ª ou 9ª décadas de vida. Até 2100, todas as previsões disponíveis dão conta de que a maioria dos países dos continentes americano, europeu e asiático terão mais de 30% de idosos em suas populações, restando ao mundo basicamente apenas o continente africano, com uma preponderância não de pessoas idosas, mas de pessoas em meia-idade, como reflexo de uma transição mais lentificada que a África terá ao longo do século. Até esta época, 2100, já se reconhecerá bem uma outra face do envelhecimento demográfico, que será o encolhimento das populações. Até 2100, vários países do mundo terão populações reduzidas à metade do que se tem hoje. Há exemplo de Japão, China, Espanha, Itália, Tailândia. Uma exceção a essa regra será os Estados Unidos, onde se projeta ainda um aumento populacional até cerca de 2060, 2070, muito em função das correntes migratórias que ainda acontecerão para aquele país. Isso possivelmente fará com que os Estados Unidos mantenham o posto de maior economia do mundo ao longo de todo o século. Eu, particularmente, acredito que se China ultrapassar Estados Unidos em colocação no ranking econômico global, como alguns projetam, será uma ultrapassagem temporária, revertida em pouco tempo pelo envelhecimento demográfico bem mais acentuado que acontecerá na China. Sobre o Brasil, devemos continuar crescendo até 2050, quando atingiremos pouco mais de 230 milhões de habitantes, mas a população do país regredirá em seguida. Projeta-se que a população brasileira venha a se reduzir em 50 milhões de habitantes em relação aos cerca de 210 que somos atualmente, regressando a um contingente semelhante ao que tínhamos em meados da década de 90 do século passado. Pode-se com isso prever redução do PIB total do país, por encolhimento da população economicamente ativa, cenário que pode condenar o Brasil a permanecer por todo o século como um país em desenvolvimento, que é um eufemismo, ao status de cronicamente inviável, perdendo posições no ranking econômico para países emergentes que evoluem a passos bem mais largos, como Nigéria no continente africano, caso um desenvolvimento econômico mais pujante aqui no Brasil não venha a ser conquistado, por nós até pelo menos metade desse século. Com base nas projeções da população brasileira, divulgadas pelo IBGE em 2018, há economistas que consideram que o bônus demográfico brasileiro
já terminou. O bônus demográfico consiste naquela janela temporal de um país em que ainda há uma proporção elevada de pessoas em idade economicamente ativa, antes que o total de idosos se eleve tanto ao ponto de comprometer essa força de trabalho, que terá então que reverter parte do tempo de trabalho para o cuidado, com esses mais velhos, ao consumir também, dilapidar mesmo, parte das riquezas acumuladas com esse trabalho para o cuidado. Segundo o IBGE, muito do crescimento econômico exibido pelo Brasil entre 1990 e 2020 se deveu ao aumento do consumo das famílias, em relação à estreita com o aumento da população nesse período, que foi da ordem de 60%. Para se ter uma ideia do quanto dependemos do consumo das famílias para sustentar o giro da nossa economia nacional, a população chinesa, nesse mesmo período, de 1990 a 2020, só cresceu em 20%. Ou seja, cresceu 1/3 do que cresceu a população brasileira. E mesmo com uma população crescendo bem menos, a China supera largamente o Brasil em crescimento econômico, mostrando que China tem fundamentos econômicos bem diferentes, menos centrados no consumo, muito mais focado na criação de produtos e tecnologias que outros países consomem, como o Brasil. Sendo o Brasil um país, então, que não gera grandes produtos ou tecnologias e que sustenta sua economia pelo consumo interno, o que acontecerá quando a população em idade economicamente ativa, que é aquela mais consumista, não vier mais a crescer? A população economicamente ativa parou de crescer em ritmo mais veloz do que a população total, a partir de 2018. E as estimativas do IBGE são de que o total de pessoas em idade ativa só vai regredir a partir de agora, mais e mais. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, mostraram que a proporção da população ocupada estava aumentando entre 2001 e 2014, mas se reduziu nos anos seguintes, diante dessa profunda crise que se abateu sobre a economia brasileira de 2015 em diante. Portanto, o Brasil até estava aproveitando seu bônus demográfico até 2014, mas o quadro mudou completamente com a recessão e a crise no mercado de trabalho, com o país passando a exibir recordes em número de desempregados, em extinção de postos de trabalho nos anos seguintes, situação que continua até o momento. Esse desperdício da janela de oportunidade demográfica não tem relação com o estágio atual de envelhecimento populacional que o Brasil tem, mas sim com os fundamentos da economia brasileira. Essa sobrecarga fiscal, essa baixa produtividade, baixo investimento em competitividade internacional e baixa qualificação de força de trabalho, entre outras razões. Todo esse cenário preocupa e deve servir de alerta, tanto para as famílias quanto para a sociedade e para as autoridades, pois a experiência internacional mostra que nenhum país conseguiu enriquecer depois de ter envelhecido. Países de renda média que não aproveitaram seu bônus demográfico continuam a ficar presos eternamente numa estagnação econômica, o que parece também acontecerá para o caso brasileiro. E se levarmos em consideração o histórico do Brasil ser um país pouco competitivo, pouco eficiente e ultra dependente de produtos e tecnologias externas, é bem provável que esse salto econômico jamais venha a acontecer. Por fim, só resta a recomendação de que tais projeções preocupantes motivem as famílias a desenvolverem fontes lucrativas e sustentáveis de renda, tanto renda ativa, vinda do trabalho, quanto renda passiva, vinda de investimentos financeiros bem feitos, em face da possibilidade de não mais podermos contar com benefícios previdenciários no futuro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixe as suas dúvidas e sugestões de novos temas nos comentários, que vamos fazer questão de responder. Até a próxima!